Começa agora mais um programa João Pessoa em Debate. O tema do nosso programa de hoje é dependência química de álcool e outras drogas. Aqui em nossos estúdios estamos com Frederico Almeida, ele que é psicólogo e diretor do CAPS-AD de João Pessoa, e o médico Dr. Pedro Cardoso. Bem, Fred, começa falando pra gente o que seria o CAPS-AD e um pouco do trabalho que você desenvolve no trabalho com dependentes químicos de álcool e drogas. Pois não, Marcos. O CAPS-AD é um centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas. É uma instituição que trata de pessoas usuárias de substâncias psicoativas, sejam elas dependentes ou não. Ele é situado na rua Leonardo Arcoverde, número 250, em Jaguaribe, ali de frente à Labre, perto da SEX. O telefone para contato é o 3218-5902. Estamos funcionando diariamente, das 8 às 11h30, de 13h30 às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. O CAPS desenvolve várias atividades para que a pessoa possa ter um suporte para vencer o uso, já que ele, quando vai para lá, supõe-se que ele esteja sendo prejudicado por esse uso de drogas. Então, ele vai lá, é submetido a várias atividades, onde essas atividades irão fornecer a ele suporte para que ele possa estar lá deixando, de usar essas substâncias que, no conceito dele, estão sendo nocivas à sua pessoa. Naturalmente, quando se atende a pessoa, o usuário de drogas, o seu familiar, a sua família também será convocada a participar desse tratamento. Nós temos grupos de famílias, nós temos escutas individuais com família e escuta também interfamiliar, ou seja, o indivíduo com sua família, num momento terapêutico. Além do mais, nós também fazemos visitas domiciliares a essas pessoas que às vezes se desgarram um pouco do programa e tal, e nós vamos até a casa dele tentar motivá-lo para que ele possa retornar ao serviço. Dessa forma que nós tentamos realizar o nosso trabalho. Ótimo. Doutor Pedro. Olha, eu sou médico, há mais de 30 anos eu luto com drogas e drogados, sobretudo os usuários das drogas lícitas. Porque quando se fala em drogas, pensa logo nas drogas pesadas, nas drogas ilícitas, quando na verdade o maior índice de consumo de drogas são as drogas lícitas. Por exemplo, o álcool. O álcool é uma droga lícita, psicoativa, é a droga mais consumida no mundo e que traz sequelas mais desagradáveis para o organismo. Desde as simples ressacas matinais, as complicações neuropsíquicas e psiquiátricas. Você veja, para se ter uma ideia do quanto o álcool é usado, apenas 20% da população do globo não bebe. Veja, e apenas 20% não bebe. 70% admite que bebe sob controle biopsicossocial e 10% se tornam doentes alcoólicos. A outra droga lícita que ninguém dá importância é o tolueno. Alguém perguntaria, o que é o tolueno? O tolueno é a popular cola de sapateiro, usado pelos meninos de rua, pejorativamente considerados como canalhas sem vergonhas, quando na verdade são crianças abandonadas, crianças que nunca tiveram um pai, que nunca tiveram uma mãe, que nunca tiveram uma escola, que amanhece o dia dormindo nos bancos dos jardins cobertos com jornais e pejorativamente desagregados pela sociedade mesquinha, materialista, impiedosa e cruel, que não tem uma vontade política de não resolver o problema, mas pelo menos minimizar o problema grave do uso do tolueno, a cola de sapateiro, que é uma droga lícita que se compra em qualquer bodega, a criança compra em qualquer canto, como compra o cigarro, como compra a bebida. Então, não há uma vontade política. Certa vez eu interroguei a um menino cheirando cola, eu chamei, eu disse, meu filho, nesse momento eu escrevi esse meu livro, e eu estava pesquisando e encontrei um grupo de meninos, aí eu chamei, por que é que você cheira cola? Ele disse, doutor, eu cheiro cola para matar a fome. Porque realmente o tolueno, a cola de sapateiro, inibe o apetite. Ele disse, eu cheiro cola para criar coragem e tomar a bolsa da madame.
Eu cheiro cola, doutor, porque para mim a vida não tem mais sentido. Para mim, tanto faz eu matar aqui agora como morrer. A vida para mim não tem mais significado. Então são as drogas lícitas que trazem maior problema. Por que maior problema do que o tabaco? Com 4.720 substâncias componentes das fumaças do cigarro, onde tem 64 cancerígenas, inclusive o alcatrão da hulha, responsável por 90% dos cânceres de pulmão. E não, o tabaco não só causa o câncer de pulmão, não. Ele causa câncer de colo de útero através de uma substância chamada neprosina, que tem um pH alto e que vai parar lá no colo do útero. Provoca câncer de brônquio, de laringe, de faringe, de esôfago. Se pensa que o tabaco só causa o câncer de pulmão. Aí você veja as drogas lícitas. Olha, eu vou te dizer uma coisa. No meu dia a dia, na minha luta, eu vejo sequelas muito mais graves do tabaco do que da maconha. Não estou fazendo apologia da maconha. Mas isso tem a ver também com o uso prolongado, porque a pessoa que faz uso de maconha faz esporadicamente, já de tabaco, por ser uma droga dita lícita, a pessoa faz um uso mais prolongado dessa droga. Agora você veja que a maconha, a Inglaterra vem lutando há muito tempo pela legalização da maconha. Não é o cigarro, o fininho, o pacal, como eles chamam. Eles estão lutando pela liberação do princípio ativo da maconha, o tetraído-canabiol, que inclusive o Canadá já está fabricando medicamentos, a Inglaterra já está comprando, que são usados minimizando o sofrimento de cancerosos em fase terminal. Diminui o quê? Diminui os efeitos da quimioterapia. Ele é usado em quê? Na esclerose múltipla, no glaucoma. Quer dizer, que o Canadá já fabrica e já está exportando para o mundo inteiro com essas finalidades terapêuticas na sua grande realidade. Ninguém pode negar o uso terapêutico do tetraído-canabiol. Porque tem muita gente que diz assim, o doutor está defendendo a maconha. Por quê? Não estou defendendo a maconha ou o cigarro. Porque, inclusive, se nós levássemos em consideração a maconha, nós vamos ver dois tipos de maconha. Nós temos a maconha masculina e a maconha feminina. A maconha masculina, ela só serve para cordoário, para fazer a fábrica de roupas. A maconha feminina é que tem o princípio ativo da toxicose, da toxicomania. É a maconha feminina. Inclusive a maconha brasileira é de péssima qualidade. A maconha de um teor tóxico muito elevado são as produzidas nos países quentes. O Brasil é um país quente tropical, mas não produz uma maconha que faz o mesmo efeito que é produzido na África. E o brasileiro sempre tem, a maconha Brasil, ela é alterada. Eles misturam outras plantas com a maconha. Não é uma maconha pura. Agora você veja, se você partir para isso, seu validador dessa droga lícita, mas eu devo fazer aqui um pouco uma ressalva sobre as outras drogas, as drogas ilícitas. Quais seriam essas drogas ilícitas? Nós temos aqui a maconha, que eu citei, que é a da população. Mas nós temos uma droga ilícita, que é uma metanfetamina, que é o êxtase, que está na moda, usado pelos grupos da sociedade. Está entendendo? No Rio de Janeiro há uma briga muito grande entre funks e punks, tudo na base do êxtase. Aí vem o que mais? Vem a cocaína, vem a heroína, os opiáceos de uma maneira geral, e umas drogas, por exemplo, o crack. O crack é uma droga altamente destruidora, porque é inalante. Não, ela é fumada, agora destrói e deixa uma dependência química absolutamente imediata. Quem usa o crack pela primeira vez, na segunda vez ele já quer adquirir.
Inclusive o usuário, o Dr. Fred sabe disso, que o usuário das drogas, eles roubam, eles fazem tudo para adquirir, porque eles entram na chamada fase da dependência química, psicofísica. Doutor Fred pode até falar melhor sobre isso, Fred. Você falar, já que você é o psicólogo, ele é o médico, e o trabalho de vocês é multidisciplinar e se complementa, né? Eu queria que você falasse um pouco das reações, as mais adversas existentes com dependentes, né? Entre os dependentes. Olha, Marcos, inclusive assim, eu ia acrescentar isso tudo aí que o Dr. Pedro Cardoso coloca, né? E que a droga, quando entra no seio familiar, ela é avassaladora, né? Até porque nós, muitas vezes, fazemos esse bicho, né? Descobrir que meu filho usa maconha, a casa cai, gente. E às vezes até nem precisa todo esse hecatombe, porque a coisa pode ser, no começo, ela é tratada facilmente, né? Hoje em dia, os tratamentos são bastante adequados a essa situação. Mas quando eu descubro, a minha reação é colocar meu filho fora de casa, ou tirar toda a liberdade, tirar dinheiro, tirar tudo dele, né? Assim, nós tomamos algumas reações bastante nocivas, inclusive, porque isso leva a revolta ao adolescente, né? que já usa, que começou a usar já devido ao seu grupo que impõe, né? Na adolescência, geralmente, nós somos regidos pelos nossos grupos, né? Nós desmamamos dos nossos pais e nós passamos a fazer parte de um grupo onde esse grupo tem regras bastante claras. E dentre essas regras, muitas vezes, ocorre o uso da substância psicoativa, seja ela álcool, tabaco, maconha, enfim, crack e outras drogas, né? Agora, eu me referi também, quando o Dr. Pedro coloca a questão das drogas, é que essas drogas, geralmente, nós é que iniciamos nossos filhos na droga. Mas de que forma, Fred, isso pode acontecer? Né? Quando eu peço a minha filha, lá de 2 anos, de 5 anos, que vá lá na geladeira e pega a cervejinha do papai. Eu estou sendo, Marcos, modelo para minha filha. Eu estou autorizando a ela que aquilo é bom para ela. Quando eu chego para meu filho de 10, 12 anos e digo, meu filho, por favor, acenda o cigarro do papai. É daí que tudo começa. Muito pouca gente sabe disso. E que nós fazemos isso naturalmente, sem a menor, né? Sem o menor perigo. Não, o que é isso, Fred? Eu apenas pedi o meu filho lá para fazer isso e naturalmente não aconteceu nada. Mas nós estamos autorizando. Essa é a mensagem subliminar que deixa nos nossos filhos. Se papai usa, se papai pode, é porque é bom. Né? Então, 40% houve uma estatística promovida pela Universidade de São Paulo, né, que diz que 40% das pessoas que se tornaram dependentes, seja de álcool, seja de qualquer outra droga ilícita, elas começaram em casa. Elas começaram pelos pais, pelos irmãos. Às vezes não são os pais, mas é um tio, é um irmão, enfim. São pessoas que começam a estimular esse tipo de comportamento, acarretando no futuro um desastre, acarretando no futuro desajustes, choro, dores na família. Perfeito. Bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Para você que nos assiste, o nosso e-mail é jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje. Até já. Atenção, senhores empresários, para o toque de 8 segundos. Acabar com a miséria, educação de qualidade para todos, igualdade para as mulheres, fim da mortalidade infantil, saúde para a gestante, combater as doenças, preservação ambiental, nações e sociedade unidas. Essas são as 8 metas da ONU para o milênio. Governos, sociedade e empresas podem e devem ajudar a construir um mundo sustentável e justo. Participe. Instituto Ethos, porque toda empresa possui uma razão social. O assunto é acidentes domésticos. Quantas crianças ficam sozinhas em edifícios? Mantenha os móveis afastados das janelas e coloque redes de proteção. Lembre-se, cuidado nunca é demais.
Associação Viva e Deixe Viver prepara voluntários para contar histórias que trazem encanto, alegria e esperança para quem ouve e para quem conta. Maria Helena Gouveia reuniu parte dessa emoção no livro Viva e Deixe Viver, Histórias de Quem Conta Histórias. Associação Viva e Deixe Viver. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida em seu próprio lar. De cada 10 mulheres assassinadas, 7 são vítimas de seus companheiros. Para mudar esse quadro, o Unifem está lançando o Fundo Nacional para a Não Violência à Mulher. Como empresa ou cidadão, sua adesão é fundamental. Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. E moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Roubou na intermediária, fintou, atirou de longe. Zé Carlos, espetacular! Toca pra Júnior na direita. Ele levanta a cabeça. Opa! Que isso, Carlão? Carlão tá louco? Perdeu a noção. Agredindo o próprio companheiro da equipe. Assim não dá. Sua família é como um time. Se tem violência, todo mundo perde. A mulher que apanha, os filhos que assistem e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é dependência química de álcool e outras drogas. Mais uma vez eu tenho a satisfação de apresentar a vocês os nossos convidados de hoje, que são Frederico Almeida, ele que é psicólogo e diretor do CAPS-AD de João Pessoa, e o médico Dr. Pedro Cardoso. Bem, Fred, eu queria que você falasse para a gente sobre o tratamento, aliás, o acompanhamento que vocês dão aos dependentes químicos. Há pessoas que se livraram das drogas rapidamente, há casos prolongados, não precisa citar nomes das pessoas, mas eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, citasse exemplos. Pois não, Marcos. Tratar de usuários de drogas não é fácil, assim. É uma tarefa muito complicada, porque primeiro nós temos que tirar certos estigmas da gente, né? Muitas vezes esses estigmas estão ligados, como o Dr. Pedro no introito desse programa falou, né? A droga leva muito a estigmas, né? E esses estigmas nós naturalmente carregamos com ele, né? Então o usuário de tolueno, né? Muitas vezes o trombadinha, o que nós chamamos aqui na Lagoa, né? do cheira-cola, que rouba carteira, se eu coloca assim, o que é que lhe lembra cheira-cola? Logo, de primeira vai chegar na mente da gente assim, aquele cara que rasga as bolsas, as nossas bolsas. Então, a droga está muito ligada à questão da transgressão, né? E nós temos que tirar esse estigma, né? A droga, existem pessoas, usuários de drogas, que não cometem delitos, que não transgridem a lei. Como existem também usuários de drogas que transgridem a lei, né? Como existem pessoas que não usam droga e transgridem a lei. Então, assim, a droga necessariamente não deve ser ligada à transgressão da lei, né? Isso é um estigma bastante difícil de se tirar, inclusive em nós profissionais que lidamos com isso. Agora, voltando à sua pergunta, né, sobre a questão, né, do tratamento, é um tratamento lento, né, que requer acompanhamento diário, né, que requer que você desconstrua toda uma situação que a droga começou naquele usuário, né? Aquela pessoa não se tornou dependente do dia para a noite. Mesmo ele usando o crack, que é uma droga assim que em termos de dependência, até por ser fumada, no instante ela se torna dependente, digamos assim, a exemplo do álcool, que nós levamos 20 anos para ficarmos dependentes do álcool, no crack, no cigarro, esses 20 anos é diminuído para 3 meses no máximo, 2, 3 meses, né, doutor Pedro? Aproximadamente isso. Então, assim, nós temos que desconectar, fazer o trabalho de resgate dessa pessoa, inclusive assim, até porque essa droga, para ele ficar dependente, tornou-se apto da vida dele. Assim como eu me levanto, escovo os dentes ou tomo café da manhã, ele precisa de usar essa droga, né?
para que eu possa falar com o meu chefe, muitas pessoas dependentes precisam de usar o álcool. Ele não sabe mais falar como supõe-se que eu esteja agora sem álcool. Né? Então a droga passou a fazer parte da vida dele. E o tratamento passa por essa descaracterização desse hábito. Então, o Fred, ele disse que a gente pode dar uma entrevista. O que eu admiro no teu trabalho é uma coisa que bate comigo. Pois não. Eu sou antifármaco no tratamento do drogado. E você, eu acredito no tratamento de Fred, porque é um tratamento psicoterápico, individual, de grupo e interfamiliar. Quem conhece Fred, que conhece o trabalho dele, não pode deixar de aproveitar uma oportunidade dessa para valorizar o trabalho desse rapaz que eu conheço há muito tempo. Não é à toa que a gente se encontra há mais ou menos 30 anos, vez por outra a gente se cruza, todos os dois com o mesmo objetivo. Obrigado, Fred. Pois é, doutor Pedro. E assim, até por conta da pessoa já ser, digamos assim, usuária de um fármaco, entre aspas, né? Porque a droga, na realidade, né, é um agente a mais no nosso organismo. O CAPS, naturalmente, só administra a questão do fármaco, doutor Pedro, em extrema necessidade, ou seja, naqueles momentos de que há necessidade devido a uma abstinência bastante comprometedora. Só e somente nesses casos se usa controladamente a questão dos fármacos. Né? Não se admite, até porque se você usar fármacos, a pessoa pode até deixar de usar o álcool, deixar de usar as outras substâncias, Marcos, e passar a depender do fármaco. Porém, você tira o poder porque essas pessoas também, nós que nos tornamos dependentes, nós estamos muito... O nosso organismo está sensibilizado, então qualquer uma outra substância, se ela vai me causar um alívio, ela poderá fazer parte da minha vida também, como o álcool fez, como o cigarro fez, enfim, como tantas outras drogas fazem. Então, o primeiro passo para que uma pessoa possa se tornar dependente ou usuária problemática, porque nós estamos falando aqui muito em dependência, mas existe o usuário problemático, é a questão do benefício daquela substância. Né? O álcool, muitas vezes a gente prova aquele guaranazinho com a cervejinha dentro, e rapaz, que coisa ruim e tal, mas depois vem um efeito prazeroso. Vem aquele efeito que eu tiro todas as meninas para dançar, o meu senso crítico baixa, eu se torno a pessoa mais maleável do mundo. Então, esses são os benefícios que vão me levar a um futuro dependente. Se eu usasse o álcool e tivesse dores horríveis, naturalmente eu jamais na minha vida seria dependente de álcool. Ou qualquer outra pessoa. Né? Então, o pressuposto para que a pessoa possa se tornar dependente, o primeiro são os benefícios que aquela substância irá causar ao seu organismo. Esse é o primeiro pressuposto e o mais grave. Né? Depois vem a questão do uso, dos benefícios, do ambiente estimulante, das propagandas. Né? Você liga a televisão lá, você vai assistir o seu jogo e tem lá beba casa e tal. Né? Então, você naturalmente vai auxiliar a questão do benefício com o seu time. Então, ganhar significa tomar uma cerveja e tal. Né? A questão cultural, né? No Brasil não se concebe eu convidar uma pessoa para minha residência, fazer um almoço em comemoração a um amigo, a uma pessoa da minha estima, e não oferecer qualquer bebida alcoólica. Muitas vezes eu vou ser taxado como uma pessoa indelicada se eu fizer isso, doutor Pedro. Né? Porque isso é cultural. Né? No vinho, se come macarronada, se come massas, acompanhada com um bom vinho. Nada melhor do que isso. Né? Mas não tem nada a ver a questão da massa com o vinho. É isso que eu quero dizer. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Tem razão. Doutor Pedro, fale-nos um pouco sobre o seu livro, que inclusive está com edição esgotada em virtude da alta procura, que é Álcool e Drogas Ilícitas. Álcool e Drogas Ilícitas. Eu faço uma abordagem muito completa sobre todas as drogas, lícitas e ilícitas. É um livro que está em segunda edição. E, como você disse, se encontra lá em Lisboa. Eu fiquei muito feliz, eu passando lá por Lisboa. Fui ao Centro de Tratamento de Alcoolismo, que fica na Avenida Brasil. Me encontrei com a enfermeira e ela disse que tinha esse livro lá no tratamento. Mas isso me deixa muito feliz. Mas eu quero voltar aqui ao primeiro bloco, falar o que Fred analisou com muita propriedade, com muita segurança. A família peca. A família peca por não conviver com o filho, falar da realidade. Eu conto o exemplo de um menino
Quando eu estava escrevendo esse livro, eu pesquisei muito. O menino disse que estava viciado, aí procurou o pai. Papai, eu preciso falar com você. Ele disse, meu filho, hoje eu não posso porque eu vou ter um almoço com os empresários. Deixa para amanhã. Aí quando foi de tarde, o menino chegou e disse, papai, eu preciso falar com o senhor. Disse, meu filho, eu vou sair com sua mãe, eu tenho um compromisso social, nós vamos jantar fora. Aí no outro dia o menino disse, papai, eu preciso falar com o senhor. Aí ele foi dando uma desculpa, ele disse, eu preciso falar com o senhor porque eu estou dependente, eu sou um drogado e eu quero o seu apoio. Aí o pai vai cair na real, Fred. Meu Deus do céu, aquilo que você disse, eu tenho um filho drogado. Quando ele foi o culpado. Por quê? Porque não manteve... O diálogo de família é muito importante, não é, Fred? Daquilo que você falou na terapia de família, a terapia interfamiliar. Então, isso são os meandros daquilo que pode complicar a vida da família. Como eu disse, a sociedade é mesquinha, materialista, impiedosa e cruel. Porque a sociedade promove e divulga a doença, e divulga o alcoolismo. Como o Fred disse, todas as festas têm. Mas no momento em que a sociedade reconhece que você ultrapassou as raias da tolerância social, você deixou de ser um bebedor social. Você passou a ser um canalha, sem vergonha, sem moral, sem compostura. Quando, na verdade, ele é portador de uma doença que precisa ser tratada com dignidade e respeito dentro dos padrões éticos da classe médica. Até porque o alcoolismo é uma doença que todos escondem. Doutor Pedro, eu queria só chamar a atenção, que o senhor colocou aí com bastante propriedade, né? A questão do diálogo na família, né? E muitas vezes a droga chega ocupando esse diálogo que foi deixado. Na medida que eu não o escuto, até porque hoje em dia, né, a sociedade ela mudou seus valores, ela mudou seus parâmetros. Né? Hoje em dia, o pai tem que trabalhar, o provedor, a mãe também tem que trabalhar. Né? E nós deixamos nossos filhos, muitas vezes, sós. Ou com alguma funcionária, não estou aqui desmerecendo, não, tem muitas funcionárias, muitas, né, pessoas que cuidam tão bem quanto as nossas esposas dos nossos filhos. Mas não são essas pessoas que eu estou me referindo. Eu me refiro à questão do diálogo. Né? Que quando o pai chega às 10 horas, a mãe também, devido, né, a toda uma carga de trabalho, cansado e tal, a criança vem, pai, eu tirei 8 no meu boletim. Peraí, deixa eu assistir o Jornal Nacional, deixa eu assistir a novela, deixa eu assistir. E eu silencio a necessidade que meu filho tinha de compartilhar aquela alegria dele comigo. Doutor Pedro. É verdade. E daí começa, o lugar da droga começa a ser cavado no seio dessa família. Porque ele não encontra diálogo comigo, mas ele vai encontrar diálogo com um coleguinha dele. E se der azar desse coleguinha fizer uso de algum tipo de droga, naturalmente essa droga vai ser passada para meu filho. Então, por causa de uma falta de diálogo, estabeleceu-se uma situação na família. Né? O quão importante é a questão do diálogo. E muitas vezes a gente diz, mas meu filho não é possível, eu dei tudo a ele, eu supri meu filho das melhores coisas da vida, mas eu não supri meu filho do que ele necessita, que é o afeto. Porque eu não pude dar, não é porque eu não sei dar, não é porque eu sou ruim, não. Porque eu não tive tempo para ele. Né? Eu não tive tempo para ele. Eu acho que isso serve como uma reflexão, Marcos, para que todos nós, pais, podemos estar refletindo alguma vez, sabe, doutor Pedro Cardoso, a respeito disso. Sobre essa questão, né, dessa interação familiar, que a droga destrói totalmente. Talvez até destrua o que não foi feito, né, o que não tinha acontecido, porque o diálogo estava falho nessa família. Né? Pois bem. É onde eu digo que a família peca por amar demais. A gente vai fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate. Para você que nos assiste, você já sabe, o nosso e-mail é jpemdebate@cmjp.pb.gov.br. Até daqui a pouco.
Atenção, senhores empresários, para o toque de 8 segundos. Acabar com a miséria, educação de qualidade para todos, igualdade para as mulheres, fim da mortalidade infantil, saúde para a gestante, combater as doenças, preservação ambiental, nações e sociedade unidas. Essas são as 8 metas da ONU para o milênio. Governos, sociedade e empresas podem e devem ajudar a construir um mundo sustentável e justo. Participe. Instituto Etos, porque toda empresa possui uma razão social. O assunto é acidentes domésticos. Quantas crianças ficam sozinhas em edifícios? Mantenha os móveis afastados das janelas e coloque redes de proteção. Lembre-se, cuidado nunca é demais. A Associação Viva e Deixe Viver prepara voluntários para contar histórias que trazem encanto, alegria e esperança para quem ouve e para quem conta. Maria Helena Gouveia reuniu parte dessa emoção no livro Viva e Deixe Viver, Histórias de quem conta histórias. Associação Viva e Deixe Viver. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida em seu próprio lar. De cada 10 mulheres assassinadas, 7 são vítimas de seus companheiros. Para mudar esse quadro, o Unifem está lançando o Fundo Nacional para a Não Violência à Mulher. Como empresa ou cidadão, sua adesão é fundamental. Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. E moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Roubou na intermediária, fintou, atirou de longe. Zé Carlos, espetacular! Toca pra Júnior na direita. Ele levanta a cabeça. Opa! Que isso, Carlão? Carlão tá louco? Perdeu a noção? Agredindo o próprio companheiro da equipe. Assim não dá. Sua família é como um time. Se tem violência, todo mundo perde. A mulher que apanha, os filhos que assistem e você. Homem que é homem, não bate. Dando prosseguimento ao João Pessoa em Debate de hoje, chegamos ao terceiro e último bloco do nosso programa, cujo tema é Dependência Química de Álcool e Outras Drogas. Aqui em nossos estúdios estão Frederico Almeida, ele que é psicólogo e diretor do CAPS AD de João Pessoa, e o médico Dr. Pedro Cardoso. Fred, fala pra gente o que é a política de redução de danos. A redução de danos é uma nova política implementada pelos países, né, para aqueles usuários que muitas vezes não têm a capacidade de vir a ser tratados. Né? Aquelas pessoas que acontece muitas vezes das pessoas não terem um entendimento, as pessoas não, muitas vezes, quererem se recuperarem e tal, apesar dos diversos prejuízos. E essas pessoas, digamos assim, ficam à mercê das doenças provenientes daquele uso, né, daquela situação, daquele consumo de drogas. Então, redução de danos é, digamos assim, eu oferecer melhor, digamos assim, melhor aparato para que no seu uso, digamos assim, no uso de sua cocaína injetável, digamos assim, eu fornecer seringa. Isso vai evitar que você contraia AIDS, que você venha a se expor ao vírus da hepatite e tantas outras doenças. É uma nova política, inclusive no Brasil chegou agora na década de 90, né? No mundo a redução de danos é um assunto
bastante novo ainda no mundo todo. Deve ser polêmico também, Fred, porque muitas pessoas interpretam como sendo uma apologia ao uso de drogas. Ao uso de drogas, exatamente, Marcos. E, inclusive, assim, as pessoas não querem, não, mas eu quero que ele se cure. Quer dizer, não, se ele não tem essa tendência a querer, digamos assim, rever o seu consumo, que nós podemos estar protegendo. Inclusive, assim, isso é uma forma de proteger a sociedade. Né? Um exemplo que inclusive, isso aqui eu pude ver ao vivo, digamos assim, eu fui a Curitiba, né? Lá existe o bairro Santa Felicidade, e lá a polícia, né, percorrendo as ruas, né, e aqueles garotões lá naqueles bares e tal, tomando aqueles vinhos e tal. E depois a polícia chegou e viu o carro, e viu que os garotos lá com o carro e tal, e eles pediram a chave e colocaram os garotos que estavam embriagados, naturalmente não tinham condições de dirigir, e foi deixar esses garotos em casa. Isso é a política, isso está reduzindo os danos, tanto para os garotos de sofrerem um acidente, como de uma pessoa inocente que venha no sentido contrário e que esses garotos coloquem um carro em cima dele. Está entendendo, Marcos? Então, assim, política de redução dos danos não é um bicho de sete cabeças, mas ele vai proteger também o indivíduo do seu uso. Né? Às vezes até, digamos assim, tem isso com álcool, tem isso com crack, né? Inclusive, assim, de reduzir, na medida que você aplica a política de redução de danos, muitas vezes a pessoa vai diminuindo o seu consumo. Porque na medida que você entrega uma seringa para que a pessoa possa se auto-injetar da droga, mas você também vai orientar ele no sentido de que aquilo está servindo para protegê-lo de uma situação maior. E aí vem a reflexão, muitas vezes a pessoa começa a pensar sobre isso, 1, 2, 10, 20, 30 milhares de vezes, e a pessoa começa a dizer, não, também não vai ter sentido eu estar usando isso. E aí muitas vezes a pessoa deixa. Agora a política de redução dos danos, em nenhum momento ela vai mexer no consumo. Ela vai proteger o indivíduo dos danos causados daquele uso, daquela droga. Perfeito. É importante a gente atinar para isso. Tá, joia. Doutor Pedro, qual a interpretação que o senhor faz acerca da permissividade de certas drogas em nossa sociedade, como o álcool e o fumo? Olha, os malefícios do álcool são incontestáveis. Basta que você saiba que o alcoolismo é a doença que mata mais no mundo em terceiro lugar. Perde apenas para as cardiovasculares em primeiro e o câncer em segundo. Veja que não é brincadeira. Então eu não vejo nada que venha nos favorecer o uso do álcool. Porque, evidentemente, que a dependência, Fred falou no começo do programa, começa devagar e que o indivíduo, para se tornar dependente alcoólico, ele gasta 10, 15, 20 anos até atingir as raias da tolerância. Ele começa a ter complicações psicológicas, complicações sociais, complicações familiares, complicações laborativas e por aí afora. Quer dizer que eu não vejo, a não ser a falsa euforia. A falsa euforia que eu chamo é aquele que Fred disse que você precisa tomar uma para criar coragem e tirar a moça para dançar. Está entendendo? Uhum. Mas eu não vejo benefício nenhum no álcool. Eu não sei se é porque eu me dedico há 31 anos sobre o estudo de drogas lícitas e ilícitas e principalmente com os dependentes de álcool. Porque as drogas ilícitas, eu até gostaria de citar aqui, por exemplo, na Holanda, é permitido o uso das drogas ilícitas. Eu tive a oportunidade, quando eu escrevi este livro, eu tive a oportunidade de estar em Amsterdã. E fui até o local onde eles vendem as drogas, as chamadas cafeterias. Tem realmente os indivíduos que vão comprar a droga para o consumo, mas tem os que vão comprar a droga para traficar. Daí a Holanda hoje é um grande polo de narcotráfico das drogas. Está entendendo? É de fazer pena diante do Palácio do Governo, Palácio da Rainha, crianças de 14, 15 anos, drogadas, caídas no chão, e ao seu olhar indiferente da população. Muitas pessoas, doutor, já que a gente, engraçado, a pergunta que eu vou fazer é a mais simples de todo o programa. Para o nosso público telespectador que nos assiste, saber qual é a diferença entre a palavra lícita e ilícita que nós estamos abordando com tanto afinco aqui. Você podia explicar para o telespectador qual é a diferença entre uma droga lícita e uma droga ilícita? A droga lícita é aquela que você compra em qualquer canto. Como é o caso do álcool e do tabaco. Como é o caso do álcool, do tabaco, da cola de sapateiro, está entendendo?
Agora, a droga ilícita é aquela que é contrabandeada, que nada rende ao erário público. Aí o governo, ela já se torna ilícita. São as drogas de grande poder deteriorante do sistema nervoso central e da personalidade do indivíduo. Aí se tornam as drogas lícitas, aquela que você não compra licitamente. Você só compra através do câmbio negro, através do narcotráfico. Que é um dos poderes mais fortes do mundo hoje, é o narcotráfico. O consumo das drogas pesadas deixa, se fosse o governo não proíbe acima de tudo também, porque não rende nada ao erário público. Ao passo que a indústria etílica tem uma renda fabulosa, que o governo se engana pensando que dá uma grande rentabilidade de arrecadação tributária, mas que o que ela arrecada não dá para cobrir as despesas com os doentes alcoólicos, com as aposentadorias precoces, com o câncer, com os internados nos hospitais, sobretudo hospitais de psiquiatria. Todos os males gerados a partir do uso. Do álcool. A gente começa a conversar e a gente se empolga. Eu fiquei muito feliz recentemente. Eu recebi modesta parte. Isso me orgulha muito e não é vaidade, é porque o momento surgiu, eu gosto de citar. Eu recebi um diploma de honra ao mérito vindo da Presidência da República, através da Secretaria Nacional Antidroga, meu nome como nome de referência nacional por 40 anos de serviço prestado à sociedade brasileira no flagelo das doenças, das dependências químicas. Isso me deixou muito feliz e me entusiasma cada vez mais a estudar, que eu continuo a estudar, eu continuo a ajudar quem precisa de mim, sem pensar em dinheiro. Tem muita gente, por que você não monta um consultório? Eu digo porque o que eu recebi de graça, eu gosto de dar de graça. Então, a minha dedicação ao estudo do álcool e às drogas, eu estendi mais agora às drogas ilícitas, e isso me deixa cada vez mais eufórico, Fred, você me conhece, e eu nunca parei de estudar. Eu esteve olhando na internet, pesquisando, tem umas drogas novas aí, Fred, a droga preta é uma metanfetamina. Você acredita que os internautas mirins, eles usam as drogas, já são os meninos que têm a mente muito inteligente, mas eles usam uma droga chamada ice, quer dizer gelo. Mas aí é que eles aceleram, aí é que eles ficam danados. Está entendendo? Os meninos internautas mirins estão usando o ice, não é, Fred? Isso. Eu queria até salientar aí, já que a pergunta de Marcos com relação, né, foi sobre drogas lícitas e ilícitas, né? As drogas lícitas, as legais, né, Marcos, doutor Pedro, e que, digamos assim, nós vemos a força do poder dessa droga nas emergências dos hospitais. O doutor Pedro, com muita propriedade, falou dos hospitais psiquiátricos, né, das aposentadorias, que são verdadeiras sangrias para a nossa nação, né, mas tem também das emergências. Né? Eu trabalho no Hospital de Traumas, Marcos e doutor Pedro, e lá nós vemos a força brutal que o álcool causa. Agora, aquelas pessoas que são acidentadas não são alcoolistas, são usuárias, talvez ocasionais do álcool. Pessoas que tomaram sua cervejinha ou seu aperitivo e saíram do barzinho e foram para casa. E, de repente, acontece uma tragédia. Né? Eu estou começando a fazer uma pesquisa sobre o número de acidentes relacionados ao uso de álcool lá no trauma, doutor Pedro. Fred, inclusive, você sabe que o consumo de droga, de álcool, não tem nenhuma fonte oficial. Não. Você não pode fazer um levantamento, porque as informações que você tem do uso do álcool é através da imprensa. Motorista embriagado, atropelou, matou, virou. Mas não tem dados estatísticos coerentes. Está entendendo? E assim nós vamos levando sem nenhum dado. Você vai fazer um trabalho e você tem capacidade, mas você vai encontrar dificuldade. Ah, com certeza. Porque, muito embora o trauma já lhe oferece. Porque é bom que se diga o seguinte, nós aqui não estamos dizendo que todo mundo que bebe é doente alcoólico, é dependente químico.
Há um indivíduo que tem condições de beber eventualmente, socialmente ou ocasionalmente. Agora tem aquele que não pode beber. Existe inclusive um grande erro dentro da medicina. O médico diz, toma uma dose de uísque que é bom para as coronárias. Mas muitas vezes, de fato é um vasodilatador coronariano. Mas muitas vezes ele não sabe que aquele paciente coronariano é um doente alcoólico. Ele vem numa proposta de parar de beber e a família satisfeita, ele diz, mas o médico disse que eu podia tomar uma. Bem, mas aí ele dá gringola, tá entendendo? E de uma ele não para mais. Doutor Pedro, está muito interessante essa nossa discussão, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que, em um minutinho, o senhor fizesse as considerações finais, dando inclusive telefone para quem quiser tirar mais dúvidas acerca do uso de drogas lícitas e ilícitas. Não, eu espero que esse nosso debate aqui, que eu acho que foi muito proveitoso, e que eu quero aproveitar a oportunidade e me pôr à disposição das pessoas que precisarem de mim, sem hora marcada, sem dia. Não tenho consultório, mas tenho meu telefone. Eu atendo a domicílio de manhã, de noite, contanto que eu levo uma mensagem de ajuda para aqueles que necessitam. E quais são os telefones que o senhor gostaria de dar? 9983-2439 e 3246-7784. Obrigado, doutor Pedro. Fred. Marcos, achei muito importante todo esse debate e essa reflexão que nós fizemos. Eu acho que isso, nós estamos dando algum subsídio para que nós, pais, podemos refletir sobre isso aos nossos filhos. Mas o que eu queria chamar a atenção também é que quando eu descubro, foi feito isso inclusive em estatística, doutor Pedro, por Ronaldo Laranjeiras, que quando eu descubro que meu filho estava usando drogas, na realidade já fazem 2 anos que ele usa droga. Isso é muito grave. Porque, inclusive, isso faz com que aquele filho já esteja numa condição um pouco mais complicada com relação ao seu envolvimento diante das drogas. Então, quando isso acontecer, não tente resolver por si só esse problema. Encaminha um especialista, encaminha uma unidade onde tem um tratamento especializado. Para isso, o CAPS tem esse tratamento. Né? O CAPS... E qual seria então o telefone do CAPS, Fred, e o telefone também, e o e-mail? Não, o telefone do CAPS é 3218-5902. O e-mail é capsad@com.br. Nós estamos à disposição da sociedade. Pois bem, a gente agradece aos nossos convidados de hoje e a você, telespectador, mais uma vez por ficar ligado no programa João Pessoa em Debate. A gente espera encontrar vocês no próximo programa. Até lá.